Jornal da Manhã. Olá, amigos da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, chuvosa, frio chegando em Presidente Prudente, né? É o inverno brasileiro e é uma situação que não é muito normal para os prudentinos e todo o pessoal da região. Mas nós vamos passar o final de semana com esse friozinho aí que você está vendo. Bom, é o seguinte, a partir de agora você fica sabendo as principais informações de Prudente e toda a região. Eu sou Eudes Figueiredo, junto comigo Adolfo Padilha, Fernando Gessi, Adilson Brevileri, para comentar as principais informações do dia, dessa sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. A gente vai começar com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os amigos e todos os ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque hoje vai para a mudança da sede da Secretaria de Turismo ali para a exposição. Eu achei uma coisa legal, positiva. E o prefeito, através do seu secretário de Turismo, autorizou criar. Presidente Prudente hoje tem mais de 50 clubes de bike. E vai ser criado lá a sede de todos os clubes. Por que isso é legal? Porque muitas vezes o pessoal se une ali na Tairana para fazer uma trilha e deixa os carros ali. Lá vai ter lugar para estacionar o carro, segurança, vai ter uma sede com uma geladeira, um primeiro socorro. Isso é muito legal para Prudente e é uma atitude interessante, porque incentivar o esporte é incentivar a saúde. Muito bem, vamos lá para o destaque do Fernando Gessi. Bom dia, Gessi, o seu destaque de hoje. Bom dia, Eudes, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes e um excelente final de semana aí para todos vocês. Começando na sexta-feira, né? O meu destaque vai para a extensão do auxílio do governo, ou seja, mais R$ 1.200, divididos aí em 3 parcelas. Acho que no momento que nós estamos hoje de grande dificuldade, principalmente para as pessoas que não têm emprego ou são autônomos, essa ajuda vai ser de muito bem-vinda. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri, seu destaque de hoje. Bom dia, Eudes Padilha, ouvintes da Jovem Pan, Gessi. Olha, é o seguinte, eu quero dar um destaque hoje para uma atitude bastante emocionante de um profissional do segmento de flores, uma floricultura em Presidente Prudente, que esteve fazendo uma ação de entrega de flores e de poesia aos profissionais da linha de frente do Hospital Regional de Presidente Prudente. Uma forma de agradecer aos médicos e a tantos outros profissionais da área da saúde que estão enfrentando aí a pandemia do Covid. Parabéns aí pela iniciativa desse profissional, proprietário de uma floricultura, por esse tão importante agrado a esses profissionais que também são importantes para toda a nossa comunidade. E olha só, nesta sexta-feira, a Câmara Municipal de Presidente Prudente está realizando uma sessão extraordinária para discutir o projeto de lei enviado pelo prefeito Nelson Bugalho. E a medida, o Tucano quer a autorização para remanejar o orçamento em mais de 6% para pagar os servidores municipais. Na prática, sem pedir a autorização do Legislativo, Bugalho pode retirar verba de secretarias e destinar um montante para custeio da folha de pagamento. E cabe ressaltar que no orçamento de 2020, a Câmara Municipal já autorizou o remanejamento de valores entre as fichas orçamentárias em até 20%. Vamos saber da opinião sobre esse assunto com o Fernando Gessi. Deve estar acontecendo nesse momento, talvez já tenha até sido aprovada, mas é uma transferência de valores normal, isso aí é totalmente legal, pode ser feito, mas uma coisa que chama a atenção, que poucas pessoas sabem, é que todas as vezes que as contas dos prefeitos chegam nas câmaras de vereadores para ser, principalmente aqui a de Presidente Prudente, da qual nós acompanhamos, um dos destaques que vem ali naquelas críticas ou nos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado é a ineficiência e algumas vezes o não tido como coisa importante você determinar o que vai ser colocado numa LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que depois vira a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, da qual está sendo pleiteada a mudança, que já foi autorizada de 20% para 26%. Isso ali é apontado como tem um detalhe, tem que ter mais cuidado com aquilo. Hoje o que parece é que você dá um Ctrl-C, Ctrl-V de entrar ano, sai ano e a coisa vai rolando. Acontece que esse ano a coisa realmente ficou muito mais complicada. Então nós estamos aí remanejando 26%, ou seja, nós poderemos estar tirando verbas de programas sociais, coisa que nós já estamos falando aqui há algum tempo, e colocando justamente para a folha. Cabe lembrar que Presidente Prudente já tem 54% da sua receita orçamentária
aplicada em folha de pagamento. Ou seja, daqui a pouco nós estamos caminhando para quase tudo que nós vamos arrecadar aqui na cidade vai ser investido ou vai ser pago em folha de pagamento. Então, isso aí é um problema muito sério que precisa ser gerenciado. Vamos lá, então. Adolfo Padilha, sua opinião? Eu vou mais para a questão política da situação. É legal, é necessário. Mas eu deixo uma pergunta. Vocês acham que algum vereador vai votar contra fazer o remanejamento que é para pagar a folha de pagamento do funcionário público? Você acha que algum vereador em ano eleitoral agora vai querer cobrar do prefeito que não teve ou teve responsabilidade e não vai aprovar e faltar dinheiro para pagar a folha de pagamento? Entre tantas as coisas ruins que essa crise tem mostrado para nós, ela pelo menos tem algumas coisas que são positivas. Eu acho que o brasileiro viu tanta discussão sobre os privilégios do funcionalismo público, da garantia e estabilidade eterna do seu emprego, sem corresponder com a sua produção, e que a gente agora começa a discutir tudo isso. É esse lado político que a gente tem que observar. Os grupos, os interesses, a quem sempre é privilegiado até mesmo uma decisão. Então, eu acho que penso como o GS, é legal, deve ser feito, mas fica no ar esse pensamento. Tudo que é para a maioria sempre é muito discutido e não tem a pressa de votação, como nós vimos ontem no Congresso, no STF, a garantia de não poder mexer em salários. Repetindo, nós não estamos dizendo do salário daquele funcionário pequenininho, não. Nós estamos dizendo daqueles que ganham de 15 mil reais para cima. Não era mexer assim um absurdo, não. Era desconto de 5%, 10% para todo mundo colaborar com a crise. Teve gente que perdeu 100%, teve gente que perdeu 40%. Ontem eu conversava com um empresário que ele demitiu mais de 150 funcionários, está em depressão pela demissão das famílias. Então, quer dizer, todo mundo contribuiu. E o funcionalismo público, eu deixo registrado aqui, contribuiu com o quê? Aonde? Alguém viu? Eu não vi até agora. Pelo contrário, vejo muito no Instagram, no Facebook, em passeio, em casa confortável, mas eu não vi contribuição. Eu deixo esse registro sobre esse tema que nós estamos falando aqui agora. Adilson Breviléria, sua opinião? Bom, para responder à pergunta do Padilha, eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado também, né? Nenhum vereador vai ser contra. Provavelmente, se não a totalidade, é um ou outro que pode ser que faça oposição a esse projeto. Mas a gente tem que dar graças a Deus que ele ainda está remanejando mais 6%, que significa que ainda tem dinheiro para remanejar, né? Daqui a pouco não vai ter mais nada para remanejar, nem os 20% que já foram autorizados anteriormente. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. Vamos lá falar dos números do coronavírus em Presidente Prudente. Eu confesso para vocês que tentei fazer um programa sem tocar muito nesse assunto, mas os números são crescentes aqui na região de Presidente Prudente e a gente precisa falar sobre eles. Nós temos, neste exato momento, 43 hospitalizados, 192 aguardando resultados de exames e 452 confirmados. 18 óbitos em Presidente Prudente. Agora nós estamos falando exclusivamente da cidade de Presidente Prudente. A 18ª vítima é uma idosa de 96 anos. Além disso, o boletim oficial de ontem confirma mais 11 casos positivos de Covid-19. Então, o município, com isso, chegou a 452 confirmações. Tem também, conforme a vigilância epidemiológica,
uma outra morte que foi descartada. Eram duas mortes que estavam sendo investigadas, uma delas foi confirmada com o Covid-19 e a outra, uma idosa de 82 anos, foi descartada. Muito bem, vamos lá para falar sobre os números. Adolfo Padilha. Não, eu acho que falar sobre o Covid a gente deve falar todos os dias, não tem nem como a gente fugir disso. Creio que a gente tenha que falar de uma forma diferente. O que é a forma diferente? Exaltando o perigo, mas também exaltando o que vem acontecendo de bom. Eu ainda acho que a preocupação ela tem que ser específica no sentido das pessoas entenderem que tem que usar máscara, distanciamento social, mas a gente tem que falar do Covid o seguinte: nós estamos em Presidente Prudente, uma região grande, uma região que há um mês a gente já via o governador e seus pares dizerem que a preocupação agora era o interior de São Paulo. E eu pergunto, por que então aqueles hospitais estão desmontando em São Paulo, que não serviu para que tinha que servir, né? Não atendeu a demanda que devia atender, não estão desmontando e não estão montando aqui em Prudente? Quer uma justificativa para montar um hospital de campanha em Prudente? Nós temos o maior número de presídios do mundo. Então, traga um hospital de campanha. Eles vão esperar o quê? Eles vão esperar isso ir aumentando? Eles vão esperar esse caos acontecer? Eu até acho, às vezes, que eles querem isso. Acho que parece que eles torcem para isso. Se você for olhar, agora, fugindo um pouco de Presidente Prudente, volto a repetir, se una aí os vereadores, as associações de prefeito, cobre do governador um hospital de campanha aqui. Segundo um médico me disse, em Assis tem um hospital de campanha e não foi ocupado. Mas em Assis não tem lá o número de presídios que nós temos aqui por lá de baixo. Então, eu acho que é uma boa justificativa. Se você for pegar em milhões de pessoas, o Brasil já salvou quase 650 mil pessoas. Isso dá quase 55%. Isso é muito bom. Se você pegar há 10 dias atrás, no dia 14, nós tínhamos salvado 388 mil pessoas. Então, também vem dobrando o salvamento, como vem também aumentando a infecção, a contaminação do vírus. Então, acho que a gente tem que falar do Covid, sim, mas a gente sempre tem que falar do perigo, mas a gente sempre tem que também falar da esperança. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, eu acho que a apresentação desses números são números que não são alarmantes, né? A gente tem que levar em consideração que aqui em Presidente Prudente, quando você fala única e exclusivamente 18 mortes só de Presidente Prudente, se a gente for analisar a fundo e analisar caso a caso, é capaz de encontrar pessoas que não morreram, que foram a óbito por conta do Covid. Essa senhora de 96 anos, por exemplo, que acrescentou mais um número, antes de qualquer coisa, lamentavelmente, nossos pêsames à família, mas esses números, 1.977 notificados, 1.333 descartados, e aguardando o resultado 192, o número de 452 pelo cálculo aqui vai para 515, porque 192 é 35% a menos do que levando em consideração dos descartados, né? Então nós estamos numa situação ainda confortável, né? A gente ainda aqui está numa situação que não é tão alarmante como pensa o secretário de Saúde do governo do Estado de São Paulo, como pensa o Dória. Enfim, é lamentável porque nós estamos morrendo gente, mas a economia também está morrendo, como afirma o nosso Ricardo Anderson, da Associação Comercial e Industrial de Prudente, né? Fernando Gessi, a sua opinião? Toda morte ela é muito triste. Agora, cabe ressaltar aqui que o Brasil realmente vem se destacando, embora os números são altos, mas os números de recuperados, de pessoas que se salvam, também é bem alto. O número de mortes por cada 100 mil está ali entre 16º, 17º, oscila ali. Então, nós estamos aí, a duras penas, fazendo a lição de casa. Eu acho que o brasileiro vem fazendo, sim, o seu trabalho dentro da sua necessidade, do que ele pode. Porque, afinal de contas, não dá para ficarmos dentro das nossas casas esperando que a pandemia acabe sem fazermos nada. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam até se inteirar com alguém ou ter alguma coisa para se apegar, porque se ficar em casa vai entrar em depressão. Não tem condição de fazer dessa forma. Agora, uma das coisas da qual eu aponto, isso aí eu acho muito triste, é que os gráficos que são apresentados, no meu entendimento, são apresentados de maneira errada.
Por quê? Nós tivemos aí, nos últimos 18 dias, praticamente nós dobramos a quantidade de pessoas. Nós estamos acompanhando aqui praticamente diariamente isso aí. O número de mortos, graças a Deus, não vem crescendo na mesma proporção. E um outro detalhe que é importante nós lembrarmos aqui é que grande parte das pessoas que estão contaminadas, pelo menos que estão vindo são pessoas de faixa etária pouca idade. O grande perigo é que, será que nós estamos aí reforçando aquele detalhe do isolamento, da conscientização, da higienização, do uso de máscara correto, tá? Aqui cabe lembrar que não adianta, não precisa usar máscara dentro do carro se você estiver sozinho. Não precisa usar máscara se você estiver caminhando num lugar que não tem ninguém. O vírus não tem asa, ele não voa, entendeu? Ele precisa ali do meio, que é o ar, para se contaminar alguém. Caso contrário, ele não vai contaminar ninguém. Então precisa ir, e aí eu vejo uma grande falta de informação, inclusive aqui da nossa cidade também, dessas informações serem levadas com responsabilidade para que a sociedade possa tomar os seus cuidados. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Agora nós vamos trocar de assunto. Eu vou trazer para vocês números que vão agitar o centro, a direita, a esquerda e os nossos comentaristas provavelmente. Os números são da Datafolha, o Instituto de Pesquisa. Isso mesmo, pois é. Saiu mais uma pesquisa do Datafolha e falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. A aprovação de Bolsonaro segue estável após a prisão de Queiroz, segundo o Datafolha. Rejeitam o presidente 44%, enquanto 32% acham bom ou ótimo e 23% regular. Para 46%, nunca é possível confiar no que ele afirma. Bom, é possível confiar no que o Datafolha está afirmando também, Adolfo Padilha? Não, eu acho que para acreditar em pesquisa do Datafolha, você precisa estar com 60 graus de febre. Você precisa acreditar que o Covid é uma farsa, e você precisa acreditar que o Lula não é ladrão. É assim que você tem que ver a pesquisa do Datafolha, porque mesmo que ela colocasse aí o presidente Bolsonaro com 60% de aprovação, a gente que acompanha muito de perto, a gente que já viu muito como essas pesquisas são negociadas e como é o interesse delas, a gente, do Datafolha, você sempre espera um próximo passo, né? O que é verdade, o que eu acho que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: o que acontece hoje? Quando o Lula surgiu lá atrás, e ele conseguiu arregimentar em 30% do eleitorado brasileiro, com Lulinha, Amor e Esperança, aquilo se consolidou e o Lula conseguiu virar presidente do país. Juntou ali um monte de pessoas que depois, no decorrer do tempo, a gente foi vendo que elas foram ficando decepcionadas. O Bolsonaro tem uma diferença, que as pessoas precisam entender, no meu ponto de vista, que o Bolsonaro despertou, com o apoio da rede social, os conservadores. E o Brasil hoje tem uma maioria de conservadores. As pessoas, muitas vezes, não é Bolsonaro pelo Bolsonaro, é Bolsonaro pelo aquilo que ele defende, pela família, tudo aquilo que a gente ouve ele falar. Então, esses conservadores, no mínimo 30% a 35% estão hoje com o Bolsonaro. E esse é o grande medo dos opositores. Se juntar todos eles, não vai dar 30%. Entendeu? Por isso que eles estão nesse desespero de criar um personagem novo como o Moro, mas que não vem conseguindo agregar. Como que a esquerda vai apoiar o Moro nas próximas eleições? Prender o ídolo deles, entendeu? Então, é muito difícil, e eles estão começando a ficar apavorados com isso, porque eles estão vendo que essa consolidação dos conservadores com o Bolsonaro, ela vai se manter, porque ela não está se apegando em forma de falar do presidente, ela está se apegando no contexto geral do que o presidente defende. Enquanto eles não entenderem isso, o Bolsonaro está com a reeleição dele garantida. Fernando Gessi, a sua opinião? Na verdade, o Padilha já disse quase tudo, né?
acreditar em Datafolha é complicado. Da mesma maneira que se fizer uma pesquisa de que você acredita no Datafolha, eu acho que os números também serão enormes. Agora, os números que ele apresentou, se você for fazer uma análise específica neles, eu até acho que eles estão corretos. Estão corretos. Olha só, 44% estão aí, rejeitam o presidente. Praticamente foram as mesmas pessoas que dos 44% que votaram na campanha passada para o candidato da esquerda. Não muda nada. O resto vai voltar a continuar a votar no Bolsonaro, caso a não ser que apareça aí algum outro nome de expressão, o consenso nacional, porque eles não querem a volta do que nós tínhamos antigamente. Cabe aqui lembrar que ou o brasileiro, esses 44% que possivelmente rejeitam, que venham a votar na esquerda, venham a colocar de novo o PT, vamos dizer assim, porque é diferente. Nós nos atentamos e aprovamos e queremos projetos, queremos iniciativa, queremos a volta de conceitos que foram perdidos com o passar do tempo dentro do PT. É o que é? Roubalheira, é uma série de situações de aparelhamento do Estado, aparelhamento do STF, situações assim de aumento da insustentabilidade com relação às empresas estatais. Todo esse modelo de negócios do PT, isso não funcionou em lugar nenhum do mundo, mas eles não conseguem fazer outras coisas. Se vocês pegarem pela análise básica das pessoas de base do PT, grande parte delas nunca assinou uma carteira de trabalho, nunca criou uma empresa. Então, como é que uma pessoa como essa, que se diz entendido na coisa, agora, o que o Padilha falou é verdade. O discurso que a esquerda tinha, hoje, em comparação com o nosso, que nós saímos do anonimato e começamos a discutir em alto nível com eles, infelizmente, nessa aí, está difícil deles ganharem de nós. E por isso que aí tem esses números todos, mas para mim não vejo problema nenhum. Se continuar desse jeito, o Bolsonaro pode ser reeleito em 2022, com certeza, porque ninguém quer a volta do PT. Adilson Brivillieri, você pensa igual os nossos comentaristas sobre os números aí do Datafolha? Seria impossível eu não pensar como eles, né? Porque, na verdade, você acreditar na Datafolha é a mesma coisa que você acreditar no conto da carochinha, né? Porque não existe, né? Na verdade, a Datafolha é uma piada e representa a frustração do PT, representa a frustração de que o Lula nunca mais vai ser nada nesse país, e ele vai ser, cada dia que passa, reconhecido como o maior ladrão que esse país já teve. E se você analisar as questões que o Datafolha desenvolveu, de cara você já percebe que é tendenciosa, que é criada realmente para poder ofender o presidente. 44% rejeitam o presidente. 46% nunca é possível confiar no que ele afirma. Enquanto 32% acham bom e ótimo, e 23% acham regular. Quer dizer, é uma pesquisa para dizer que nada do Bolsonaro é bom, né? E se você somar os índices desses percentuais todos aí, 44, 32, vai dar 145% de análise. Então, até aí os caras erram, né? Não conseguem fechar a conta de uma pesquisa, que é manipular mesmo, para poder deteriorar a imagem do prefeito, do presidente, de cada dia que passa. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Decisão da terceira Câmara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça, favorável ao senador Flávio Bolsonaro, que remete o inquérito do caso Queiroz da primeira instância para o órgão especial do mesmo tribunal, deverá retardar o andamento da investigação do Ministério Público do Rio, até então responsável pelo inquérito. O Ministério Público sai de cena. Na semana seguinte à prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz, na última quinta-feira, era esperada uma apresentação de denúncia à Justiça contra Flávio Bolsonaro pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, dado o andamento avançado do inquérito.
Mas com a decisão de ontem, todo o conteúdo produzido pelos promotores muda de mão e será remetido aos procuradores do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, que investigam deputados estaduais com mandato na Alerj. Aí tem um pouco de discussão, porque há uma interpretação em relação à jurisprudência que não deveria ir isso para esse órgão especial. Mas o filho do presidente tem direito a fórum especial por ser senador também, não é, Adolfo Padilha? Olha, a parte engraçada disso tudo, aqui a gente nunca vai ver o Flávio livre. Se ele errou, ele vai ter que pagar e ponto final. Mas você vê alguém do PT falando alguma coisa sobre isso? Você vê alguém do PSOL falando alguma coisa sobre isso? Você vê a imprensa batendo nisso constantemente, insistentemente, e fazendo de conta que não existe mais 26 deputados envolvidos, fazendo de conta que desses 26 deputados movimentaram mais de 60 milhões, o do PT mais de 40 milhões, né? E ninguém fala nada, eles não estão... Eu acho que a mudança, ela é legal. Em Brasil, o fórum privilegiado é uma vergonha para todo mundo, mas por que os demais podem ter e o Flávio não pode ter só porque ele é filho do presidente? Então, a coisa, se você observar pelo interesse, alguém aqui duvida que a Polícia Civil do Rio de Janeiro pode estar sendo influenciada pelo governador que está sendo caçado e é opositor ao Bolsonaro para ter ido buscar o Queiroz sem o cara ser foragido? Alguém duvida daquele espaço todo na mídia que perdeu a grande verba pública? Não está fazendo isso para demonstrar para o Bolsonaro que não pode mexer com eles? Eu vou dar um número para vocês aqui. Até um ano antes do Bolsonaro assumir, 47% da verba publicitária ia para um grupo só de comunicação, que era o Sistema Globo. O primeiro ano do Bolsonaro foi 16%. Então, não estou aqui dizendo que o Flávio é inocente. Eu estou aqui dizendo para você que vê o noticiário, cuidado com a inflamação, cuidado com a ostentação. Porque, repito, roubar um é a mesma coisa que roubar 1 milhão. Mas mais perigoso é quem roubou 40 milhões do que quem pegou 2 milhões, num sistema chamado rachadinha, que até hoje existe. Vocês podem ter certeza disso. Inclusive, nos municípios também existe. Muito bem, vamos lá para a opinião do Fernando Gessi. Continua existindo a rachadinha por aí, Gessi? Isso aí é coisa antiga, faz parte do dia a dia. Como é que vocês acham que deputados aí financiam suas campanhas através desse dinheiro? Tem muita gente, o Padilha disse também, isso aí também ocorre em algumas câmaras de vereadores, infelizmente. Todo dinheiro público, na verdade, não existe dinheiro público, existe dinheiro para ser usado em projetos, em benefícios para a sociedade. Isso aí, é claro, dinheiro público é dinheiro de todo mundo? Não, ele tem que ser usado com responsabilidade. O que nós temos no Brasil é um problema de gestão política e administrativa muito sério, graças a Deus, ou pelo menos o política. Aí nós não estamos escutando o administrativo, nós estamos escutando muita palavra corrupção, isso é bom. Agora, por que realmente todos os outros, quando a outra mídia, vamos dizer assim, que nesse ponto a Jovem Pan é muito responsável, ela coloca o nome de todo mundo, por que quando eles não fazem esse tipo de divulgação, coloca o nome das pessoas também? Afinal de contas, né, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Isso é uma coisa tranquilamente comum. Agora, um detalhe me chamou a atenção. Quem eles foram procurar para poder falar sobre isso? Foram procurar um advogado chamado Cacai. Para quem não se recorda, esse advogado, ele é ali muito próximo ao PT e ele tem péssimos hábitos no seu cotidiano, inclusive de andar de bermuda dentro do STF. Afinal de contas, aquilo ali não é a casa dele para ele ficar andando de bermuda, tá? Então isso aí é bom deixarmos aqui registrado. Quando colocou esse processo ali para essa instância, lembrar o seguinte, vai para a mão do Flávio Itabaiana. O Flávio Itabaiana foi o juiz que determinou ali a prisão do Queiroz. Então, ou seja, não é uma instância muito legal, não, porque vai ser... Agora, é bom que nós cobremos. Vamos cobrar. Cadê os outros? Vamos colocar todo mundo? Aqui é o que nós falamos. Aqui ninguém tem político de carteirinha, não. Aqui o político que fez coisa errada vai ser combatido mesmo. Nós não temos esse princípio que nem algumas pessoas da esquerda têm.
Não importa se é do PT, se é do PSOL, se é do PSDB, se é do Avante, são todos esses, tem outros partidos mais ali, tem acho que um do DEM também. Todos esses aí precisam ser punidos, investigados com os mesmos rigores das leis da qual estão sendo aplicados por Flávio. Então, é aquele negócio, tem que ser para todo mundo igual. Bom, hoje no Jornal da Manhã, primeira edição aqui da Jovem Pan, o Rodrigo Constantino disse que tem um partido amplamente conhecido de atuação nacional que tem essa rachadinha no seu estatuto. Aqueles que ganham o salário têm que dar um pouquinho para o partido. Né, Adilson Brevileri, a rachadinha institucionalizada. Não, é que o Padilha disse. Cadê o pessoal do PT para vir reclamar, para poder colocar o dedo na ferida? Ninguém, né? Agora, é lamentável que o Flávio tenha conseguido isso aí, porque vai ficar sempre essa questão da dúvida aí, né? E a gente fica pensando, por que esse cara já não resolve essa parada? Por que ele já não enfrenta esse negócio? Se ele realmente não tem nada a dever, então vai lá e explica. Agora fica protelando, até pensando que vai querer fazer com que a coisa termine aí pela prescrição, né? Agora, foi importante também, ao mesmo tempo, que saiu da mão do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é comandado pelo próprio Witzel, né? Que estava em cima dos caras para poder infernizar a vida do Bolsonaro. Mas, infelizmente, fica aí até a questão da dúvida na dúvida, né? Será que esse cara tem realmente alguma coisa? Parece que a família Bolsonaro não gosta de resolver assim fácil do jeito que você falou, não, viu, Adilson? Porque para entregar um exame do Covid deu um trabalho, né, Adolfo Padilha? Mas é natural. O exame não é particular. Se é particular para mim, tem que ser particular para ele. Agora, é isso que eu chamo a atenção, aproveitando a nossa audiência. Preste atenção. Vocês vêem o Rodrigo Maia falando alguma coisa da rachadinha? Vocês ouvem o Alcolumbre falando alguma coisa da rachadinha? Não falam, porque isso é uma prática. Entendeu? Não adianta, tá inserido dentro do sistema. Então, ela começou com o objetivo dos deputados bancarem as suas estruturas políticas. Outros abusaram e se enriqueceram com ela. Agora, se enriquece muito mais quem pega 40 milhões do que quem é acusado de pegar 1,3 milhão, né? Vamos dar atenção também para o cara do 40 milhões. E esse partido que tem isso no estatuto é o PT. O PT estatizou, não, ele regulamentou a rachadinha. Qualquer membro do PT que tenha cargo público é obrigado a dar X% para o partido. Então, ou seja, a rachadinha não é crime, se for pensar dessa forma. Fernando Gesses, você pensa assim também? Tem hora que não dá nem para comentar, né, gente? Eu acho que tem coisa que a pessoa precisa ter vergonha na cara, mas vindo do PT, ali onde eles têm corrupto de estimação, eles idolatram quem não presta, eles batem palma para corrupto, eles estão com quase toda a sua cúpula condenada e solta, e aí comemoraram uma decisão do STF de interpretação legal a respeito de segunda instância. Aquilo depõe contra a imagem do nosso país. Lá fora, por que as pessoas dizem que nós temos hoje uma instabilidade jurídica enorme? Por que empresário, quando quer colocar um centavo aqui nesse país, pensa 10 vezes antes? Então, esse tipo de coisa, ele apenas depõe contra a imagem do nosso país. Chega a ser vergonhoso. Ainda colocar um absurdo desse no estatuto, é uma vergonha, isso é uma vergonha. Tem que ser vindo do PT. Por isso que eu sou a favor de extinguir esse partido. Sempre disse isso. Esse e outros mais aí também, que veneram políticos, como o MDB também. O MDB também venera. Esses tempos atrás disseram que o Temer foi injustiçado. Entendeu? Agora, e o monte de processos que eles têm respondendo? E eu vou seguir na mesma linha que o Adilson falou aqui agora há pouco. Quem não deve, não teme. Abra suas contas, pare com isso, ou então assuma a responsabilidade das besteiras que fez e pague por elas. Senti ali que o Adolfo Padilha quer falar um pouquinho aí, né, Adolfo? Não, eu acho o seguinte, eu não sou a favor da extinção do PT. Eu sou a favor de que os criminosos sejam condenados. Porque a gente tem que ter o contraponto. A democracia funciona desse jeito, ela amadurece dessa forma. Os absurdos aquilo que é contra o que a gente pensa, que muitas vezes a gente acha um absurdo. E é um absurdo. Só que tem que ter essa pessoa para dizer o absurdo. Porque isso, na verdade, ela fortalece a democracia. Eu sou a favor, sim. Creio que o Gess também, todos aqui somos. Que os condenados sejam presos. O que acontece? Desculpa. Quando chega um habeas corpus desses poderosos no STF, eles votam de um dia para o outro. Quando nós temos muitos processos lá dentro,
que estão 20 anos sem ser julgados, né? Como o Jesse disse, nós temos... Por que o advogado anda de bermuda dentro do STF? Porque tem intimidade com a grande corte, com membros da corte. Por que ele tem intimidade com membros da corte? Porque ele é parceiro do escritório de advocacia da mulher do cara. Então, isso tudo a gente tem que acabar no Brasil, mas é um processo. E a rede social hoje, ela vai mostrando, ela ajuda nesse processo. Tem muita coisa ruim, mas tem o dobro de coisas melhores, que faz com que a gente esteja aqui discutindo política. Isso que é o bom da democracia e é o bom da comunicação livre para todos. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa sexta-feira. Eu quero agradecer mais uma vez, vou colocar todo mundo aqui na telinha.